Shalom, shalom, pessoal. Shabbat shalom, né? Bom, seria eu e a irmã Adriana, mas ela não pôde vir. Não tem problema, a gente faz assim mesmo. Bom, a gente teve esse shiur maravilhoso, né, do Moreh Yosef, falando sobre Yom Teruah, sobre Rosh Hashanah. E eu vou falar da parte um pouco mais prática, que a gente vai trazer para a nossa casa, esse conceito, né, essa festa. Que a gente sabe assim, Yom Teruah, ele não tem um mandamento de você fazer nenhuma mesa, nenhuma festa, nem nada, mas a tradição, ela embeleza a mitzvah fazendo uma festa no dia de Rosh Hashanah e trazendo elementos, por exemplo, maçã com mel, tâmaras, romã, e todos esses elementos têm significados. De novo, isso não está na Torá, né? Mas o Criador, ele nos ensina através de histórias. A gente vê isso muito bem na Peça, quando fala assim, que vocês vão, esse dia vai ser como memorial, vocês vão ensinar os seus filhos todas as vezes que vocês se sentarem para partilhar o conteúdo dessa mesa, eles vão perguntar assim, o que é isso? Por que a gente tem isso? E vocês vão dizer a eles toda a história até aqui, que fez com que a gente chegasse até aqui. Então, o Criador, ele reforça isso. As repetições anuais de contar histórias, e até mesmo as repetições de ler os salmos, enfim. Então, a mesa, estar à mesa, eu não sei se os irmãos já repararam, que todas as grandes... até mesmo as grandes discussões, né? Às vezes a gente vê o Messias até repreendendo alguns, ele estava na mesa da pessoa, na casa da pessoa, fazendo uma refeição. Então, quando a gente se junta, quando a gente se une, até mesmo em família, não precisa ter ninguém chegando a nós, né? Mas como família, quando a gente senta à mesa, a gente sempre tem algo a mais a oferecer, não é só uma refeição. Então, acho que para marcar esse dia, a tradição faz essa festa, esse dia festivo. Aliás, eles fazem 2 dias festivos para marcar o início do ano judaico e essa festa, né, de Yom Teruah. E aí, eu me lembro de uma vez... antes eu queria falar uma coisa. Tem uma autora que eu gosto muito, é uma autora evangélica, que ela escreveu um livro, Experiência do Lar, e ela fala assim, é na mesa que o coração se forma, e é isso mesmo. Se a gente for pegar as referências bíblicas, né, a gente tem um tempo maior quando a gente está à mesa com a pessoa. Principalmente aqueles que trabalham muito, têm seus dias corridos, tem mães que são mães solo, né? Ou tem pais que são pais solo, de repente, e não tem esse tempo de estar com os filhos a todo tempo. Tempo a todo tempo foi meio redundante, mas vocês entenderam. E quando você está à mesa, é aquele momento que você se senta, você presta atenção no outro, você escuta o outro e você conta. Às vezes você instrui, às vezes você repreende. Você está formando um coração ali. E quando você tem uma história para contar, uma história bíblica, você está formando o caráter daquela pessoa, da sua família, partilhando informações, né? Tem aquele salmo, o quão bom e agradável é a união, a comunhão entre os irmãos, né? Algumas pessoas dizem que em hebraico não é isso exatamente o que está escrito. O que está escrito é: ó, quão bom e agradável quando você se senta com os irmãos. Porque quando você se senta, você aprende, você partilha, você troca informações. Então, aquela união cresce. As pessoas unidas à mesa, elas crescem. Então, bom. E dessa mesma forma,
Teve uma vez, alguns anos atrás, que a gente estava comemorando Pêssar. Eu estou falando de Pêssar porque Pêssar é uma festa, uma mesa, comidas e tal. Bom, e a gente estava ouvindo essa irmã dizer, né, que ela estava só participando do shiur, mas ela não tinha feito nada, porque ela não tinha recursos. E eu estou aqui para falar da parte prática, que você não precisa ter um banquete, ter todos os elementos que a tradição te pede para sentar à mesa com os seus, né? Então, vou trazer aqui, estão pedindo para eu arrumar a câmera. Talvez seja isso, né? Eu vou trazer aqui uma suposição. Vamos supor que tem uma mãe e um filho e somente. E essa mãe trabalha com muito custo o dia todo, né? Ver seu filho, de repente, só de manhã e de noite. E ela, talvez, né, não fala que não tem dinheiro ou não tem tempo de fazer uma festa como essa, fazer um banquete. Mas a gente não precisa de um banquete. A gente precisa ter aquilo que o Moré acabou de dizer. O nosso coração tem que estar voltado para o Criador. A gente fica olhando os outros, né? Nossa, fulano, você viu, ele tem uma taça de prata, um prato de sei lá o quê, uma coisa maravilhosa, tem 5 jarros de flores espalhados e tem uma comilança na mesa dele, 1000 romãs, 200 mil tâmaras, né? Mas a gente tem que ver por trás disso. A gente não precisa disso para estar à mesa com os nossos queridos, ensinando, fazendo aquilo que o Messias nos deu como exemplo, né? De estar com os dele ensinando, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim como Paulo disse. Então, se ele estava o tempo inteiro reunindo os seus para ensinar, a gente tem que reunir os nossos para ensinar. E a gente, obviamente, que a gente quer ter um momento, um bom momento, um belo momento. Porque quando a gente faz uma mesa bonita, coloca um esforço a mais, né? Uma mesa um pouco diferente do que daquela que você faz todos os dias. Então, é um pouco diferente. Você vai dar o seu melhor ali. Às vezes o seu melhor seja simples, mas ele é melhor do que os outros dias, entende isso? Aquilo lá vai ser notado. Eu falo isso porque teve uma ocasião que a gente estava muito doente e a família inteira ficou doente. E, obviamente, que a casa fica em último lugar, né? Então, você não arruma a mesa, a bancada da cozinha fica cheia. E aí, no primeiro dia que eu consegui fazer alguma coisa, eu limpei toda a mesa de jantar, coloquei um pano que eu gosto de crochê, que a minha mãe me deu, e um vaso de planta, que eu tenho, planta verde, não é nada de flores. Foi a primeira coisa que eu arrumei. A minha filha de 2 anos e meio falou assim, nossa, que bonito, mamãe, a nossa casa tá linda. Então, a percepção dela, só de eu ter arrumado a mesa e colocado uma plantinha lá, para ela a casa inteira já estava bonita. E o Criador nos chama para a ordem, né? Então, desde que a sua mesa esteja ordenada e você dê o seu melhor ali, você não precisa querer fazer um banquete ou deixar de fazer, como foi o caso dessa moça na festa, porque ela não tinha dinheiro. Ela não precisa de uma comilança, porque ela não janta todos os dias. Vamos pensar aqui. Essa mãe com esse filho não janta todos os dias? E por que não ela não jantaria nesse dia específico? Coloca um pouquinho mais de esforço nesse dia. Lembra, a parte principal é a espiritual. Não é a parte que a gente vê, né? Às vezes a gente até peca por excesso, né? Sobra aquele tanto de comida, pega pela gula, e não é isso que o Criador quer. Ah, mas eu queria colocar uma mesa bonita, e eu não sei como, então a gente tem que usar a criatividade. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Isso pode parecer muito assim, nossa, nada a ver essa menina falando de dicas,
como arrumar a mesa. Mas eu acho que quando você tem uma mesa bonita, a pessoa quer ficar ali com você. Aquilo te chama, te convida para você se sentar e ficar. Porque não tem nada pior do que uma mesa desconfortável, desagradável, toda bagunçada, você não vai ficar lá muito tempo. Só que como eu quero ensinar o meu filho, a minha filha, a minha família, nesse caso, a gente está supondo aqui uma mãe solteira, então não tem um marido na casa, mas ela quer passar, ela quer ouvir o filho, ela quer ensinar o filho. Nada melhor do que uma mesa que te convide a ficar lá um tempo, né? Então, vamos começar vamos dizer assim, ai, me fugiu a palavra. Quando você sempre bota alguma coisa negativa para não fazer. Se alguém tiver essa palavra aí, escreve aí no chat que eu perdi a palavra. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar flores. Bom, você pode... Sabe aquelas garrafinhas de leite de coco? Você tem uma na sua casa? Eu amo botar uma florzinha lá naquela garrafinha. Vamos supor que essa moça tem uma mesa 60 por 60, uma mesinha que só cabe 2 cadeiras. Só vai caber esse arranjo de flores lá. Você arruma o seu fogão bonitinho, coloca uma toalha lá, talvez uma toalha igual que você colocou na sua mesa, ou um pano bonito, um crochê que seja. Coloca a sua comida lá, mesmo que seja simples, seja um sanduíche que você fez. Vamos pegar aqui roxo racional, algumas maçãs com mel que você colocou e algumas castanhas. Coloca lá um arranjo bonito, um arranjo mesmo de maçãs. Pode ser que esse seja o seu arranjo. E aí você coloca um prato de sobremesa para você e para o seu filho, uma xícara bonita, faz um chazinho, adoça com mel, adoça a maçã com mel. Você não precisa de tâmara, você não precisa de romã, você pode falar. Você pode falar, a romã, ela representa os 613 mandamentos, porque ela é uma unidade. Quando você abre, tem todos aqueles carocinhos lá que parecem 613. Então, a Torá é assim, ela é uma unidade que quando a gente olha lá dentro, tem 613 pontinhos, coisas, né? E a gente usa dessas artimanhas, vamos dizer assim, da tradição, para poder ensinar, por que não? A gente fala da doçura do mel, a gente fala da maçã, e aí tem abóbora, você pode fazer um doce de abóbora, tem as tâmaras que você não precisa de tantas coisas doces também, né? E aí você tem um momento com o seu filho em que você está tendo uma refeição um pouco diferente, falando da Torá, explicando sobre aquilo, sobre o Yom Teruah, o shofar, tudo isso que foi falado aqui, e acrescentando, se você quiser, esses elementos para falar quão doce é a Torá do Criador, quão maravilhoso é cumprir isso que ele tem nos dado, né? Por isso nós estamos aqui partilhando essa refeição. E, bom, mas eu não tenho vela, eu não tenho castiçal. Outro dia eu vi uma irmã falando assim, eu não acendi velas, eu não acendo velas no Shabat, porque eu não tenho castiçal. Também não é mandamento da Torá, mas embeleza a nossa mesa de Shabat, não é verdade? Bom, você não precisa. Às vezes você tem um pires lindo que era da sua avó, que você pode colocar a sua vela ou uma xicrinha, alguma coisa que você herdou de família, e você, obviamente, não tem coragem de usar, porque se aquilo quebrar, foi-se, né? Então, você usa como um adorno, né? E é bom que é uma herança de família. A gente pode lembrar até que, como nós estamos aqui hoje, nos considerando israelitas, né? A gente entende que nós não fomos cortados da árvore da vida, da árvore, desculpa, da figueira, da oliveira. Então, se a gente não foi cortada, a minha avó que me deu aquilo, não pode ter sido cortada. De alguma forma, ela não foi cortada. Então, Baruch Hashem, né? Bendito seja a memória dela, que você vai ter lá a xicrinha para lembrar que eu vim dela e eu não fui cortada. Então,
Enfim, você pode ter tantas coisas. Ah, minha mesa é tão pequena, não cabe vela. Não, você vai pôr na sua, lá no seu fogão, onde você colocou o seu paninho. Tem toalhas que eu tenho aqui em casa, de mesa, que eu fui numa loja de tecido e comprei o tecido de algodão mais barato que tinha. Obviamente que bonito, né? Eu tenho de limão siciliano, de pimenta e tal. Dá para você fazer um para sua mesa, um para o seu fogão igual. E aí você bota as suas comidinhas lá e tudo mais. Ou se você quiser, você pode pegar, se você tem uma mesinha lateral do seu sofá, você pode colocar lá, colocar as comidas lá, seu suco de uva, né? Seu vinho, caso você beba. Ai, mas eu tenho taça, eu não tenho taça. Não tem problema, pegue seu melhor copo. Ai, meus copos são diferentes. Ótimo, faz uma mesa colorida toda diferente. Não tem problema, a gente fica olhando. Nossa, eu não tenho isso aqui, ó, maravilhoso. Eu tenho uma coisa simples. Mas é simples. Imagina na época do Messias. Será que todo mundo tinha uma mesa maravilhosa, cheia de prata e tudo mais? Imagina quando eles se juntavam para fazer uma refeição. Provavelmente eles deveriam levar o seu prato, a sua taça, porque o dono da casa provavelmente não tinha isso. Ele não tinha 20, 30, 40 pratos, 20, 30, 40 de tudo para oferecer. Eu imagino, né? Se a pessoa é simples, se eles dividiam tudo e tinham tudo em comum, por que não levar o meu prato, o meu copo para a sua casa se eu vou jantar lá? Então, as mesas, eu imagino, né? Isso eu estou falando de mim, que eu imagino que elas eram uma coisa assim, dinâmica, elas não eram todas iguaizinhas, tudo perfeitinho. Às vezes alguém levava um vasinho ou outro de flor e tudo, né? Ou catavam. Então, por exemplo, aqueles vasinhos pequenininhos de suculenta, custa R$ 3. Eu tenho certeza que R$ 3 você pode comprar. E aquilo dura. Então, se você tem um lugar que bate muito sol, mantém ele lá. No dia do Shabat, põe na sua mesinha. Na próxima semana, você compra outro. Depois outro, depois outro. Você faz um arranjo bonito só de suculentas. Coisa assim, que a gente precisa só de criatividade e um pouquinho de força de vontade, porque eu sei que provavelmente uma mãe que trabalha o dia todo, que é mãe solo e que às vezes não ganha muito, precisa de uma força interna para falar, eu vou chegar em casa, ainda vou ter que cozinhar, ainda vou ter que arrumar uma mesa bonita, ainda vou ter que limpar o meu fogão para botar, fazer de aparador, né? Mas vale muito a pena, porque de repente você vai se surpreender por estar formando o coração do seu filho, da sua filha, ou as famílias que também são muito simples, que não tem uma mesa grande e são muitos, às vezes as pessoas nem cabem todas na mesa, mas você chega um sofá para cá, um sofá para lá, usa o seu fogão de aparador, faz o que você pode, mas faz, arruma uma toalha e coloca no meio da sua sala e finge que você está fazendo um piquenique, coloca almofadas, coloca caixote de feira e coloca uma toalha lá e todo mundo come no chão. Piquenique, hoje é o dia do piquenique, entende? E vai fazendo isso, compra as suas velinhas pequenininhas, potinho de barro, coisas baratas que dá para ser castiçal, não precisa ter um castiçal de prata, nem de vidro, nem de bronze, nem de nada. Você precisa de boa vontade e de estudo para poder passar o estudo que você está tendo para os seus filhos, para a sua família, para que eles possam, quando crescer, não saírem do caminho e lembrarem, nossa, minha mãe fazia um piquenique na sala, era legal, né? De repente, eu vou fazer isso na minha casa com os meus filhos. De repente, quando eles crescerem, eles vão ter uma condição muito melhor do que quando vocês tinham e faziam, do que vocês tinham e faziam um piquenique. Mas, de repente, era tão legal que eles vão manter isso na família, simplesmente porque era muito legal. Bom, eu acho que eu falei muito já, não sei quanto tempo eu tenho. Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha, na verdade. Mas eu acho que eu passei o recado
que a gente precisa se importar mais com chamar as pessoas, né, para a mesa, e aquele momento ser muito bom, ser um momento que vai marcar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e que não tem problema, que seja simples. É melhor que seja simples, porque a intenção de estar à mesa é formar os corações e é partilhar a palavra do Criador. É isso.